Olá, pessoal, um bom dia a todos vocês. Bem-vindos a mais uma aula virtual, né? Hoje com o tema as grandes navegações marítimas, né? Então nós vamos falar neste momento, nesta aula, sobre o período das grandes descobertas, né? Das grandes atividades comerciais, né? Dos grandes processos de inovação tecnológica através aqui da navegação marítima, né? Então, neste momento, nessa aula, nós iremos discutir, então, alguns elementos importantes, né? Em virtude aí desse momento das navegações lideradas tanto pela Espanha, né, quanto por Portugal, né? Então, qual foi para o mundo esse processo então das navegações marítimas, né? O que esse processo tecnológico, né, esse processo de evolução comercial trouxe para, né, o desenvolvimento aqui do mundo, né? O mundo neste momento das grandes navegações, né, passa a haver então uma grande mudança, né, na sua forma, né, de agir de forma economicamente. Então, gente, no final da Idade Média, o mundo que os europeus conheciam, eles eram resumidos somente, né, que ia, né, resumia então do Oriente Médio ao norte da África e às Índias, né? Então essa era a parte, o território, né, que os europeus conheciam, né? Então eles acreditavam e diziam que o mundo resumia, né, somente nesses territórios que eu acabei de dizer para vocês, pelo qual ele designava então essas áreas de extremo oriente, isto é, leste da Ásia, né? Então essa região das Índias, chamada então pelos portugueses de extremo oriente, né, que é onde estava aí o leste asiático. Então, gente, grande parte dos europeus conhecia então apenas o extremo oriente, né? Então conhecia até o extremo oriente, que seria então a parte aqui dessa região leste da Ásia, né? Por meio inclusive de relatos, né, do viajante Marco Polo, que inclusive, né, foi um dos que deixou bastante registros sobre, né, o processo de expansão nessa região do planeta, nessa região asiática. O Marco Polo, gente, partiu da sua cidade em 1271, acompanhado do seu pai e seu tio, em uma viagem para essa região do leste asiático, né? A América e a Oceania, gente, nesse momento era totalmente desconhecida. Então, até esse momento, final do século XIII, né, a América e a Oceania ainda não havia sido descoberto pelos europeus. Daí a grande importância das navegações marítimas para o processo, né, de descobrimento, né, dessas terras. Até então, gente, grande parte dos europeus faziam todo esse processo, né, de comércio através das caravanas por terra. Eles conheciam apenas alguns estreitos aqui do mar, navegavam simplesmente, né, à beira aqui, né, do mar, na beira do continente, e não tinha até então, né, desembrenhado, né, o mar adentro. Porque nós vamos ver ao longo dessa discussão dessa aula, né, nós vamos dizer que, né, nós vamos perceber, né, que os europeus temiam muito, né, adentrar aqui o mar, né, seguir para dentro do mar, porque eles acreditavam mitologicamente que, né, que o mar era tenebroso, que era cheio de monstros que iam cair no final do abismo, né? Então eles conheciam somente, né, o, os estreitos aqui de água próximo aos continentes. Então nós temos aqui o mapa, né, que é o período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Então as grandes descobertas, né, gente, as descobertas marítimas, né, o processo de expansão da navegação, o descobrimento da América e da Oceania, né, ela se deu então nesse período de transição, né, em que o mundo medieval, né, a Europa passava então por uma transição,
né, cultural, política e social e também religiosa, né, passava então por um período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Então foi bem nesse cenário, né, de mudanças é, é, econômicas, políticas e sociais que nós vamos ter então o processo de descoberta aí do novo, né, continente. Na verdade, não são descobertas, né? Nós vamos perceber ao longo do tempo que é o processo de invasão, né? As civilizações europeias praticam o processo de invasão nas Américas. Mesmo as informações de que os europeus dispunham sobre muitas das regiões conhecidas, gente, essas informações elas eram muito imprecisas, porque essas informações elas estavam recheadas e repletas de elementos fantasiosos. Né? Daí o grande medo, né, de desbravar o oceano adentro. Por isso que eles navegavam somente nas estreitas faces de terra, bem próximo aos continentes, e fazia esse processo, então, né, o comércio, eles faziam, então, através das caravanas e por território. Processo esse que era muito caro, era muito dispendioso, era muito demorado, né? Sofriam vários ataques, né, de contrabandistas no caminho. Então, durante o século XV e o século XVI, gente, os exploradores europeus, né, que é então, né, um dos grandes descobridores, né, de vários territórios, né, ao redor do planeta, então os europeus eram um desbravador, tanto é que a Europa era considerada então como né, o velho mundo, né? Então, tanto os portugueses quanto os espanhóis, gente, foram então os primeiros desse período, né, que nós temos informação, né, a aventurar-se pelo mar desconhecido, né, isto é, pelo Oceano Atlântico, também pelo Pacífico e Índico, dando origem então a esse processo que nós chamamos então da Era das Grandes Navegações ou descobrimentos marítimos. Né? Então, esse período que vai, né, do final da Idade Média e início da Idade Moderna, né, é o período então do processo dos desbravadores portugueses e espanhóis que vai dar início então a esse período, né, aventurar-se ao mar desconhecido, também chamado de mar tenebroso, né? Esse período então ficou conhecido como a Era das Navegações ou Descobrimentos Marítimos, ou seja, é o momento, né, que supostamente, né, eles vão descobrir novas rotas, né, para a atividade comercial, e é onde também vai descobrir novos, né, novos territórios, novas fontes de extração de matéria-prima, como é o caso aí do descobrimento, né, da América. Então aqui, gente, nós temos um mapa, né, das primeiras rotas feitas aqui nas grandes navegações. Todos partiam, né, aqui da Europa, né, nós temos então aqui esse caminho de verde, né, vai e volta pelos países da América Central. Nós temos aqui então que contornava aqui de vermelho as margens, né, do continente africano. Nós temos então depois aqui mais adiante, né, de laranja, que eles saem daqui, né, e contornam o Cabo das Boas Esperança, que é aí que é nesse momento que descobre as Américas, né? Então nós temos aqui nessas setinhas aqui todo o traçado, todo o trajeto feito pelos grandes navegadores aqui, né, nesse processo de navegação entre os séculos XV e o século XVI. Então, quais eram os objetivos, né, das grandes navegações? Quais eram os objetivos de desbravar, né, conhecer nova rota? Então, no início do século XV, gente, os países europeus, né, se quisessem comprar alguma especiaria essa, né, conhecida como pimenta, açafrão, gengibre, canela e outros temperos, eles tinham, gente, que recorrer aos comerciantes, os comerciantes de Veneza e de Gênova, porque eles eram que possuíam o monopólio desses produtos, né? Porque eles já tinham acesso aqui com os mercadores orientais. Mercadores esses que eram da Índia, né? Que eram então um dos principais, né, vendedores de produtos para os venezianos e os genoveses. Com esse acesso aos mercados orientais, gente, os burgueses italianos, então, compravam
né, um exorbitante de especiarias do Oriente. O canal de comunicação e transporte das mercadorias, elas vinham através do mar Mediterrâneo, né, que é um mar que faz divisa aí com o continente africano, europeu e asiático. Então esse era o único caminho, né, no qual as especiarias chegavam aqui na Europa. Porém, né, era um valor exorbitante, né, e esse processo então era dominado pelos italianos. Então, até esse momento, até o século XV, quem era um dos principais dominadores, né, do comércio aqui das especiarias eram os italianos. Só que os portugueses e os espanhóis também queriam entrar nessa briga, né? Queriam entrar nessa disputa, porém queriam, né, que pudessem comprar os produtos mais rápidos, pudessem chegar a essas regiões mais rápidas para entrar em concorrência aqui com os italianos. Então, encontrar um novo caminho para as Índias, gente, era uma tarefa difícil, né? Porém, era uma tarefa muito desejada pelos europeus, tanto por Portugal e Espanha, que desejavam então ter o acesso já direto lá na fonte, lá com os produtores na Índia. Eles não queriam ter intermediário, né? Porque aqui o produto chegava na Itália, né, através dos comerciantes, através dos mercados orientais, né, que chegava através de caravanas, né? Mas eles queriam então comprar já direto do produtor para que esses produtos então pudessem comprar mais barato e ser vendido mais caro na Europa, lógico, né? Então, para poder também lucrar com este comércio. Então, para se lucrar, um outro fator importante, gente, que estimulou aí as navegações nessa época, era também a necessidade, né, que os europeus tinham de conquistar novas terras, né, de ter lugar para a extração da matéria-prima, né, ter territórios aqui de dominância para, né, a extração de matéria-prima. Eles queriam, então, gente, eles queriam isso para, para poder adquirir, então, matérias-primas, metais preciosos e produtos que não eram encontrados na Europa. Então, por isso, né, aqui do grande desejo, do anseio de descobrir novos territórios, para que eles pudessem produzir aqui na Europa produtos novos, né, produtos que não eram encontrados na Europa, para conquistar aqui o monopólio do mercado, né? Então, por isso, obter matérias-primas, obter materiais preciosos, né? Esses produtos que não tinham na Europa, né? Fazia de extrema importância para o desenvolvimento das atividades comerciais naquele momento. Daí que vem, então, um grande anseio, né? De desbravar o Oceano Atlântico. Até mesmo a igreja, a gente tinha interesse aqui por trás das grandes navegações, que era o quê? A Igreja Católica estava, naquele momento, né, empenhada, interessada no empreendimento, né, da conquista de novos fiéis e também coibir, né, a expansão do processo do protestantismo, né? Então, a Igreja Católica ela vai ser uma das financiadoras, né, das grandes navegações marítimas, né? O rei, alguns comerciantes ricos da Europa e a própria Igreja vai financiar as grandes navegações. Então, como eu disse para vocês, né, os reis estavam interessados, tanto que financiaram grande parte dos empreendimentos marítimos. Hoje, gente, com o aumento do comércio, os reis também poderiam aumentar aqui, né, o sistema de arrecadação de impostos, né? Mais dinheiro, gente, significava então mais poder, né? Então, quanto mais dinheiro os absolutistas tinham, os reis tinham, mais poder ele tinha. Então, gente, investir nas grandes navegações era de extremamente importância, né? Aqui nesse momento agora das grandes mudanças, né, no mundo europeu, né? Então a navegação marítima ela foi algo extremamente lucrativo aqui, né, para os europeus, né, que iam crescer o seu poder, a sua autonomia aqui, né, com as novas descobertas. Então, como eu disse para vocês, os portugueses e os espanhóis, né, foram então os primeiros, né, a desbravar aí o Oceano Atlântico. Então nós vamos começar então pelo pioneirismo português. O pioneirismo vem de primeiro,
né? Então são os primeiros que lançam ao mar, né? Aqui em direção ao Oceano Atlântico dentro, para tentar então traçar novas rotas para chegar a Índias, né? Através aqui, né? Dos grandes mares. Então nós vamos começar agora falando sobre os portugueses, tá? Sobre o pioneirismo português. Então, como eu estava dizendo, né, Portugal foi considerado então como a nação pioneira, né, aqui a desbravar as grandes navegações aqui entre os séculos XV e o século XVI, devido então a uma série de condições que foram encontradas aí neste país, né? Então, tecnologia, melhor tecnologia marítima, né? Investimento econômico, né? Então tudo isso, né, permitiu com que os portugueses então fossem os pioneiros, né, a se lançar aí no mar. E também, gente, graças a uma experiência em navegação, né? Porque eles já tinham então a experiência na navegação e na pesca de peixe, né? No caso aqui do bacalhau. Então, isso, gente, ajudou muito Portugal a se tornar, então, né, a nação pioneira aqui a desbravar nas grandes navegações marítimas. As caravelas, né, que eram os navios, que era o principal meio de transporte marítimo, né, e comercial que se tinha naquele momento, né, eram então bastante desenvolvidas, gente, e tinha uma qualidade superior, né, aqui a outras nações. Então, os portugueses naquela época tinham uma tecnologia melhor, né, do que os outros países. Isso então possibilitou, né, Portugal então ser um dos pioneiros aqui a se lançar nas grandes navegações marítimas. Portugal, gente, contou então com uma quantidade significativa também de investimentos vindo da igreja, vindo da burguesia, vindo dos reis, né, aqui da nobreza, porque todos esses, gente, que investiram nas grandes navegações, tiveram interesses, né, aqui estavam interessados nos lucros que as grandes navegações poderia gerar e poderia trazer para essas classes que estavam investindo, né? Então, gente, neste país também houve-se a preocupação, né, dos estudos náuticos, né, na construção, né, de mapas extremamente avançados para a época, de tecnologia marítima, de sistema de localização. Né? Então, ter um conhecimento de como navegar e navegar com segurança, né, possibilitou muito, né, e os portugueses também tinham essa preocupação. Inclusive, gente, os portugueses criaram um centro, né, de estudo e pesquisas, né, aqui no que se refere aos estudos náuticos, né, aos estudos marítimos, que foi então a Escola de Sagres, né, que foi um centro de estudo e pesquisa, né, com relação aqui aos estudos náuticos, né, aos estudos marítimos, de como se localizar, né, de coordenadas geográficas, de instrumentos de localização, né, tudo isso era feito então nesse centro de estudo conhecido então como a Escola de Sagres. Então, as grandes navegações, planejamento das navegações. Então, gente, as navegações só foi possível, só deu sucesso devido ao planejamento realizado aqui né, pelos portugueses, pelos europeus. Então, gente, navegar no século XV e XVI era uma tarefa muito arriscada, né? Porque você estava, né, tratando, né, você estava transitando num lugar desconhecido. Por isso que o Oceano Atlântico, gente, era conhecido como o Mar Tenebroso, porque era um lugar recheado de fantasias, né, e de mitologias aqui que envolvia, né, os mares. Então, navegar naquele momento, no século XVI, não era uma tarefa fácil, era uma tarefa muito arriscada, porque você ia se lançar ao desconhecido, porque não se tinha conhecimento, né, aqui dos mares do Oceano Atlântico. Então era muito comum, gente, o medo, né, gerado aqui pela falta de conhecimento e pela imaginação da época. Então, como se tinha pouco conhecimento, né, da vida além mar, então isso gerava uma insegurança muito grande.
Mas muito, gente, acreditava, como eu disse para vocês, né, não tinha essa ideia mitológica, né, por causa do desconhecimento e por causa que não existiam estudos, né, e relatos de alguém que havia navegado, né, até então, né, não se sabia se existia relato, né, de pessoas aqui, né, que navegaram além do oceano. Então, gente, acreditava-se que o mar era habitado, né, por seres monstruosos, né, enquanto outros, né, tinham uma visão da Terra plana, né, que, que após navegar no fim do oceano existia um fim, que os navios iam cair todo, né, nesse grande abismo. Tudo isso, gente, era falta de conhecimento. Né, não havia assim, um estudo, né, não havia uma pesquisa, não havia relato de pessoas que havia, né, transitados em grandes distâncias aqui no mar. Então, daí, gente, a grande dificuldade que se tinha de navegar, né, o Oceano Atlântico, Pacífico, Índico, mas os portugueses resolveram, então, lançar-se nesse desconhecido, né, para tentar descobrir, então, novas rotas ou tentar descobrir novas matérias-primas, porque a Europa precisava ser investida, então, em novas matérias-primas. Então, dentro deste contexto, gente, então planejar a viagem era de extrema importância, né? Então, estabelecer toda uma organização, todo um planejamento, toda uma estratégia fazia-se então necessário porque os navegadores iam então para uma empreitada ao desconhecido, né? Aqui, né? Iria transitar a um lugar, né? Que eles não tinham familiaridade, né? Com esse processo aqui, né? De navegar pelos mares em grandes distâncias, né? Então, a experiência de navegação que eles tinham, gente, era, né, em regiões mais próximas aos continentes, então somente nas regiões litorâneas, né? Quilômetros adentro dos mares aqui, eles não tinham então esse conhecimento. Então, os europeus, gente, contavam com alguns instrumentos de navegação, né, para que isso fosse, se tornasse, então, um sucesso, como foi o caso da bússola, do astrolábio e da balestilha. Né? Esses dois últimos, né, utilizavam-se a localização dos astros como referência. Então, o astrolábio e a balestilha eram instrumentos, né, de navegação, de localização, que era utilizado, então, os astros como ponto de referência. Durante o dia, o Sol, e durante a noite, as estrelas e até a posição da Lua. Né? Então, vou mostrar aqui para vocês. À esquerda, nós temos então a balestilha, né? Então, o homem aqui se posicionando através das estrelas, e do outro lado, do lado direito, nós temos então o astrolábio, né? Que era então instrumentos de localização, né? Aqui desse período então, né? Das grandes navegações. Também, gente, era necessário utilizar um meio de transporte que fosse mais rápido e mais resistente. Então, por isso, né, que a criação de navios mais modernos, né, fazia então se necessário. Então, as caravelas elas cumpriam tais objetivos, embora ocorresse então acidentes e naufrágios, porque isso era comum, né, bater em pedras, ou grandes tempestades de água, ondas gigantescas. Então, as caravelas, gente, eram capazes de transportar grandes quantidades aqui de mercadorias e de homens, né? Então, esse aqui que vocês estão vendo aqui são as caravelas, as frotas, né? Geralmente, as caravelas, gente, elas iam vários navios juntos, né? Até mesmo, né, se encontrasse algum navio pirata, você tem como se, né, ter como se defender. Então, gente, nenhuma navegação participavam, né? Aliás, desculpa, numa navegação participavam, então, marinheiros, soldados, padres, ajudantes, médicos e até mesmo escrivão, para anotar tudo o que ia acontecendo durante as viagens. Então, era muito bem planejada, existia uma equipe de navegação muito grande para fazer todos esses procedimentos. Né? Então, marinheiros para dirigir, para guiar, para, né, as caravelas, iam soldados para se defender de uma possível ataque, iam os padres, que era responsável, então, né, pela segurança religiosa e até mesmo levar a religião, né, para aqueles lugares mais longínquos. Os ajudantes,
né, aqui os médicos e também os escrivãos que iam relatando as descobertas, né, ia relatando o dia a dia aqui, o cotidiano, né, dos marinheiros, dos navegantes durante esse processo aqui de navegação. Tá, agora nós vamos falar das navegações portuguesas e os descobrimentos que foram sendo feitos, né, ao longo desses processos aí, né, da navegação, né? Então, à medida em que eles foram navegando, eles foram então, realizando descobrimentos, né, nesse processo aí. No ano de 1498, então, finalzinho do século XV, Portugal realiza então uma das mais importantes navegações, gente, que é a chegada das caravelas comandadas por Vasco da Gama às Índias, né? Então, navegando ao redor do continente africano. Então, como eu disse para vocês, a princípio, né, os grandes navegadores eles irão fazer essas navegações nas regiões mais litorâneas aqui do continente. Então, um dos grandes, né, primeiros aqui, né, a realizar esse processo de transição do continente europeu para as Índias aqui, contornando o continente da África, né? Então ele foi um dos primeiros a fazer e a traçar esse caminho. Então o Vasco da Gama fez esse caminho contornando aí o continente africano. Vasco da Gama, a gente chegou a uma região chamada de Calicut e pôde então desfrutar de todos os benefícios do comércio então, direto com o Oriente. Então, gente, o que acontece? Os portugueses, então, né, passaram a fazer essa trajetória e conseguiam então chegar com mais rapidez nas Índias e conseguiam então comercializar direto com, com os comerciantes, né, da região das Índias, né? Ao retornar para Portugal, as caravelas então portuguesas carregadas de especiaria rendiam então, gente, grandes lucros aos lusitanos, aos portugueses, né? Por quê? Porque eles compravam lá direto do consumidor, né, direto do produtor, né, o produto mais barato e vendia lá em Portugal com um preço mais valorizado. Até então, porque não tinham concorrência, né? Não existiam concorrentes aqui, né, para concorrer com eles, né? Então daí o grande lucro que eles ganharam em cima disso. Outro importante feito, gente, foi a chegada das caravelas de cabral ao litoral brasileiro. Isso então no ano de 1500, né? Então abril de 1500. Após fazer então o reconhecimento da terra descoberta, né? Descoberta entre aspas, né? Porque né, há leituras, né, de historiadores, né, que ressalta que não foi uma descoberta, e sim uma invasão, porque já existiam aqui, né, habitantes, que eram os índios, né, então foi muito mais uma invasão do que uma descoberta, né. Então Cabral, a gente continuou o percurso em direção às Índias, né, então relatou, comunicou-se ao rei que havia descoberto então terras além do oceano, dá os nomes dos habitantes índia, né, de índios, porque eles acreditavam que estava num território que também ainda era, né, que já pertencia à Índia. Depois que eles vão chegar à conclusão de que é um novo continente, né, uma nova descoberta. Em função desses acontecimentos, gente, Portugal então tornou-se a principal potência econômica da época, né, porque havia descoberto então um novo continente. Essa nova descoberta, a gente possibilitou então a inserção de novas matérias-primas no mercado europeu, que só tinha então no Brasil, né? Então, que a princípio foi o pau-brasil, né? Madeira essa que servia para atingir os tecidos, e aí depois outros produtos, né? Outras matérias-primas foram sendo retiradas, né? Da recém-descoberta continente, né, da recém-descoberta civilização, na recém-descoberta, né, de um novo lugar para retirar então a matéria-prima. Nós temos aqui, gente, uma pintura de Vasco da Gama na chegada à Índia, ostentando a bandeira usada nos descobrimentos. Né? Então esse era um feito, era um marco muito realizado aqui pelos descobridores. As armas de Portugal e a cruz de Cristo, né? Então a bandeira simboliza isso, né? Então as armas e a cruz, né? Porque Portugal era um país, né, católico. Patrocinadores do movimento de expansão iniciado pelo infante Dom Henrique. Então esse aqui, né, é, é,
chegou a essa região, né, o Vasco da Gama, sendo patrocinado então né, pelo comandante, pelo infante Dom Henrique, que é um que financiou aqui, né, essa expedição aqui feita pelo Vasco da Gama. Agora nós vamos falar, né, do pioneirismo das navegações espanholas e o descobrimento da América, né? Então, falei então agora de Portugal. Portugal foi o pioneiro, né? E agora, né, vamos falar então das descobertas feitas, né, pelos espanhóis, inclusive da América Central e América Latina, né? Então todos esses países aí que compreendem a América Latina, né, descoberta aí pelos espanhóis. Então nós vamos ver agora como que se deu, né, todo esse processo de navegação aqui dos espanhóis. A Espanha, gente, assim como Portugal, né, ambos, Espanha e Portugal, eles eram concorrentes, né, eles disputavam entre si o comércio constantemente. Então, a Espanha se destacou nas conquistas marítimas desse período, tornando-se ao lado de Portugal também uma grande potência. Então, como eu disse para vocês, Portugal e Espanha, né, eles tinham uma disputa muito grande entre si, né, eles disputavam, né, muito entre si aqui o domínio do mercado europeu. Enquanto os portugueses navegaram para as Índias, contornando a África, os espanhóis optaram por outro caminho. O genovês, então Cristóvão Colombo, né, financiado pela Espanha, pretendiam chegar às Índias navegando então outro caminho. Né? Enquanto o Vasco da Gama foi para o sul, contornando a África, o Cristóvão Colombo queria ir para o norte, né, navegando para o oeste, né, para o norte e para o oeste, navegando então em outras terras. Né? Então queria fazer o caminho contrário que os portugueses estavam fazendo. Então, gente, em 1492, as caravelas espanholas, chamadas então de Santa Maria, Pinta e Mina, partiram rumo ao Oriente, navegando então pelo Oceano Atlântico, seguindo então aqui em direção ao oeste e norte do planeta. Né? Então, queria fazer o caminho inverso aqui, né, feito pelos portugueses. Né? Então, já que os portugueses haviam descoberto essa rota, então o melhor era fazer outra rota. Colombo tinha um conhecimento de que nosso planeta era redondo, porém desconhecia a existência do continente americano. Então, Colombo já tinha, né, essa ideia e esse conhecimento que a Terra era redonda, porém, né, ele desconhecia aqui da existência do continente americano. Então, ele não imaginava que existia terra além do Oceano Atlântico. Chegou, então, em 12 de outubro de 1492, nas ilhas da América Central, sem saber, gente, que ele tinha chegado, então, num novo continente. Então, chegando nessas ilhas, né, aqui da América Central, né, mal imaginava que estava, então, no outro continente. Foi somente mais tarde, gente, que o navegador Américo Vespucci identificou aquelas terras como sendo, então, um continente ainda não conhecido dos europeus. Então, Colombo descobre essas terras, essas ilhas, né? Porém, ele não imaginava que era um continente. E depois, só mais tarde, o Américo Vespucci que vai, né, realmente, de fato, identificar que era, né, e vai reconhecer que era realmente, de fato, né, um novo continente. Quando o Américo Vespucci então chega nessa região, ele entra em contato então com os índios da América, os chamados pré-colombianos, né, que eram os povos indígenas, os ameríndios, né, que viviam nesse continente antes da chegada, né, até mesmo do próprio Colombo. Que civilizações pré-colombianas são essas? Nós já falamos sobre isso, já estudamos, né, que são as civilizações maias, incas e astecas. Os espanhóis então começaram o processo de exploração desses povos, interessados na grande quantidade de ouro. Além de retirar as riquezas dos povos indígenas americanos, os espanhóis então destruíram a sua cultura. Então os espanhóis exploraram ali toda a riqueza, praticou aí o genocídio, né, que matou toda a cultura desse povo e explorou, né, toda a riqueza que eles pudessem tirar dessa região aí habitada então pelos povos pré-colombianos. Então nós temos aqui, né, uma imagem do Cristóvão Colombo, né, tanto que acredita-se que ele tenha sido responsável pela descoberta desses lugares, mas o que recebeu
né, o título, que recebeu as graças aí na descoberta, né, não foi ele, foi o Vasco da Gama, né, porque até então, quando ele retornou para a Europa, né, ele já estava com problemas mentais, então, né, o rei não deu muita credibilidade a ele. Então, por isso que eles mandou novamente uma nova expedição para realmente confirmar se era, né, o novo continente ou não. É, o Tratado de Tordesilhas, né? Então há muitos historiadores, gente, que diz que o Tratado de Tordesilhas ele já levantava indícios de que os europeus, né, já suspeitavam, tanto os portugueses quanto os espanhóis, já suspeitavam da possível existência de terra além do Oceano Atlântico, porque o Tratado de Tordesilhas ele dá a entender, né, a possível existência. Não tinha certeza, né? Segundo os historiadores, não tinha certeza, mas tinha suspeita, né, da possível existência. Então, para estabelecer os domínios no Oceano Atlântico, foi necessária, então, uma longa batalha diplomática realizada entre Espanha, né, e Portugal. Então, gente, pouco depois da volta de Cristóvão Colombo, o Papa expediu, então, em maio de 1493, um documento chamado de Bula Intercoetera, que reconhecia aí o reino de Castela, o domínio sobre todas as terras que se encontrassem a oeste de um meridiano, localizado a 100 léguas a oeste das ilhas de Açores e Cabo Verde. Então, o Tratado de Tordesilhas já determinava isso, que todas as terras, né, aqui que estavam a oeste do meridiano, né, pertenciam, então, aos espanhóis, e todas as terras que estivessem a leste pertencia então aos portugueses. Então isso que estabelecia a priori o Tratado de Tordesilhas. Portugal, gente, então se sentindo prejudicado, não aceitou essa bula papal e exigiu que houvesse então uma nova negociação, que houvesse então a nova, né, repartição das terras. O resultado disso, gente, foi então a criação do Tratado de Tordesilhas, que foi assinado então, em 1494, no qual estabelecia então essa divisão que eu falei para vocês, né? Que todas as terras que estivessem a oeste do tratado, né, do meridiano de Greenwich pertencia, né, a Portugal, a Espanha, e as terras que estivessem a leste pertencia então a Portugal. Então esses ambos os países poderiam explorar nessas terras de acordo com o tratado. Aqui nós temos então, né, a possível imagem do dia da assinatura do Tratado de Tordesilhas, determinando, né, aqui a divisão das partes aí, tanto entre Portugal e Espanha. Segundo o tratado, gente, terras e mares encontrados ou por encontrar, né, desde que não pertencesse a nenhum rei cristão, ela seria dividida entre Portugal e Espanha, né? Então, todos os mares, terras, né, e riquezas encontradas que não existisse um rei ali, elas deveriam ser divididas entre os portugueses e os espanhóis. O meridiano, que passa 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, foi tomado então como uma linha divisória, que depois, bem mais tarde, essa linha divisória é mais moderna, já recebe o nome de meridiano de Greenwich. As terras localizadas então a leste pertencia a Portugal e o restante das terras, né, que estavam a oeste pertencia então à Espanha. Isso é o que ficou determinado então, né, aqui no Tratado de Tordesilhas. Então nós temos aqui a linha do tratado, o tracejo, a proposta do Papa Alexandre VI, né? Então essa que vocês estão vendo pontilhada aqui, ó, seria então imaginariamente o traçado da divisão das terras. Então as que estavam à esquerda, a oeste, a Espanha, e o que estava a leste, à direita, pertencia então a Portugal. Para os portugueses, o tratado era altamente positivo, pois lhe assegurava a posse do litoral atlântico na África, região que já vinha, né, explorando. A Espanha, a gente acabaria impondo então o seu domínio a grande parte do continente americano e sobre os povos que os habitavam. Com os metais preciosos encontrados no novo continente, tornar-se-ia a nação mais rica da Europa. Então, a riqueza encontrada nesses continentes, né, no caso aqui de grande parte do continente americano, a gente fez com que esses países aqui da Europa se tornassem, então, a potência mundial naquela época, entre os séculos XV e
XVI. Né? Por isso, gente, na história espanhola, o século XVI ficou conhecido então como o século do ouro, porque foi no período em que esses países mais extraíram e exploraram o ouro, né, dessas terras recém-descobertas. Porque já que, né, pertenciam a eles, então toda a riqueza deveria levar para suas metrópoles, para os seus países de origem. Então, agora, os aspectos técnicos da aplicação do Tratado de Tordesilhas. Como realmente, de fato, o Tratado de Tordesilhas saiu do papel e entrou na prática. Claro que era muito difícil estabelecer, né, aqui uma aplicação correta dos limites geográficos determinado então pelo tratado. Após a ilusão, a imaginária, né, a divisão da linha imaginária colocada a 370 léguas, a ocidente do Cabo Verde, os redatores do texto assentaram-se o seguinte. Então, ficou relatado aqui no Tratado de Tordesilhas foi o seguinte, que a tal linha divisória fosse determinada no prazo de 10 meses por uma comissão de marinheiros, astrônomos e pilotos de Castelas e Portugal. Portanto, a organização de uma expedição comum era-se necessária, né, para que eles realmente, de fato, pudessem registrar aqui e fazer as anotações, né, devidas aqui. Estabelecia também no Tratado de Tordesilhas, gente, que Portugal assegurasse a Castela o direito de passagem no espaço que ele pertencia. Então, no espaço que pertencia, eles poderiam transitar livremente. Ficou ainda determinado no Tratado de Tordesilhas, né, que em vista a segunda viagem de Colombo consentia a Castela as terras descobertas até 20 de junho, com a condição de se situarem para lá de 250. Castela, gente, era então uma cidade da Espanha, né? Então, depois dessa data, apenas vigoraria o limite das 370 léguas. Ficou determinado também que nem o monarca de Castela, né, seria então, né, o rei dessa cidade espanhola, nem o de Portugal, pudessem reconhecer ao poder papal para alterar o acordo. Então, nem o Papa poderia alterar o acordo. Então, agora, a Europa e as navegações. Com as grandes navegações, gente, novos continentes, então, passaram a ser conhecidos pelos europeus. Né? Então, com o processo de navegação marítima, os europeus, então, passaram a ter conhecimento da existência de novos continentes, né, além do Oceano Atlântico. Teve, aos poucos, né, os seus segredos desvendados e os mitos foram caindo por terra, né, de que o oceano não era um lugar tão tenebroso assim como era, né, existia então nos relatos anteriores a isso. O poder dos reis associado à burguesia que financiava as navegações tornou-se mais forte. Então, todos aqueles reis que financiavam aí as grandes navegações foram se tornando mais fortes e mais ricos, né, por causa das riquezas descobertas nesses continentes. Então, a riqueza obtida com a exploração das novas terras foram usadas na organização de mais e mais exércitos para subjugar, ou seja, para dominar aí a resistência de algum nobre, né, de alguma nação, né, inimiga. Então, foram empregadas na montagem então de um novo sistema administrativo e militar, gente, a garantia aos monarcas amplos poderes. Né? Então, toda a riqueza conquistada, né, nessas regiões, nessas terras além descobertas, né, reforçou ainda mais o poder aí dos monarcas. A burguesia, gente, ela enriqueceu com a expansão do comércio para outras partes do mundo. Né? Então, a nobreza, a burguesia, né, foi se expandindo o seu poder para outras localidades do mundo. A primeira viagem dos portugueses às Índias deu um lucro espantoso, né, 6.000%, ou seja, para cada 100 moedas que gastariam, receberiam então 6.000 a mais. Daí então o poder, né, que as pessoas, que os nobres foram ganhando em cima dessas atividades. Com as navegações oceânicas, gente, ocorreram então diversas mudanças na Europa. Então, com o sucesso das grandes navegações, várias mudanças, né, foram sendo implementadas aqui no continente europeu. Né? Então, as grandes navegações, né, possibilitou então essa mudança aí na realidade da Europa. E é sobre essas mudanças que eu vou falar agora, quais foram
né, as que aconteceram devido, então, aqui ao processo das navegações. Primeiro, o deslocamento do eixo da atividade comercial, né, que saía, então, do Mediterrâneo e passaria pelo Atlântico, né? Até então, né, o eixo comercial, todo o monopólio estava aí no mar Mediterrâneo. Com a descoberta de novas rotas, passaria então para o Oceano Atlântico. O segundo, a popularização do comércio das especiarias. Então, as especiarias foram se tornando cada vez mais popular entre os comerciantes e os consumidores aqui na Europa. Então, os europeus passaram a consumir, né, em grande escala aqui as especiarias, né? Mudanças de hábitos alimentares com a inclusão de produtos como a batata, o milho, a mandioca, o tomate e o cacau, levados da América para o continente europeu. Então, a dieta dos europeus, né, os hábitos alimentares dos europeus foram mudando com a chegada desses novos produtos alimentícios aqui na Europa, né? Produtos esses que foram sendo levados aqui, né, do continente americano para a Europa. Depois, gente, a concepção, né, a mudança na concepção do mundo, né? Então, passaram a ter uma nova concepção, né, aqui de mundo, né? Então, cai por terra a crença de que a Terra era plana e de que existia, né, então, sereias, né? Então, eles acreditavam, gente, eles não desbravavam o Oceano Atlântico porque eles acreditavam que era, né, mitologicamente habitado por sereias, por monstros marinhos, né, é, larva quente, né, redemoinho gigantesco, né, navios que caíam no fim do oceano. Então, tudo isso, né, essa ideia mitológica, ela caiu por terra, né, porque eles realmente, de fato, chegaram à conclusão de que, né, não existiam, né, esses seres mitológicos. Outra grande mudança, gente, foi a ampliação do conhecimento da astronomia, né? Então, o conhecimento que se tinha da astronomia passou a ser mudado, né? Porque eles adquiriram mais elementos ainda, porque passaram a observar, né, os astros a partir de um novo ângulo, né? A partir de uma nova localização. Então, descobre-se a constelação do hemisfério sul, né? E abre, então, um novo caminho para a teoria heliocêntrica, que foi uma teoria muito difundida aqui no final da Idade Média, ou seja, de que a Terra gira em torno do Sol, que era, né, inclusive uma teoria defendida pela igreja que era o contrário, né, de que era o Sol que girava em torno da Terra, né? Com os estudos aqui da posição dos astros, chega-se à conclusão aqui que realmente, de fato, a teoria heliocêntrica era verídica, né? De que não era o Sol, e sim a Terra que estava movimentando ao redor do Sol. Outra grande mudança que possibilitou as grandes navegações, gente, foi a propagação da cultura europeia para outros continentes, né? Então, a cultura europeia foi sendo levada para outros continentes, inclusive o cristianismo, né? Então, as grandes navegações possibilitou, né, esse novo olhar aqui da cultura, né? E também os elementos da cultura desses países foram sendo trazidos para a Europa, né? Então, não houve somente uma propagação da cultura europeia, mas houve também um processo de enculturação, né? A cultura desses países, né, desses continentes que foram sendo descobertos, foram levados também, né, para a Europa. Então, foram acontecendo um processo de troca, né? Nós chamamos isso de enculturação, né, ou de aculturação, né? Então, foi havendo essa troca de experiências aqui, né, ao longo da descoberta, então, de novos continentes, de novas formas de pensar, né, de novas concepções religiosas. Outra grande mudança aqui que as grandes navegações possibilitou, gente, foi o povoamento e a exploração das terras encontradas, né? Então, na medida que foram sendo encontradas novas terras, essas terras foram sendo povoadas e foram sendo exploradas, né? Então, toda a riqueza existente aí nessas terras recém-descobertas, né, foram sendo exploradas e levadas, né, para os seus países de origem, aqui no caso da Europa. E também, gente, foram sendo estabelecendo ao longo do tempo um povoamento nessas terras recém-descobertas, né, porque temia-se o medo, né, de outras civilizações virem tomar a posse. Então, povoar fazia-se necessário. Outra grande mudança, né, nos hábitos aqui
que aconteceu, gente, foi a concentração de metais preciosos na Europa, né? Então, a descoberta de metais preciosos, né, nesse continente recém-descoberto, injetou aqui no mercado europeu uma grande quantidade desses metais preciosos. Outra grande mudança, gente, foi a submissão das populações dos chamados novos continentes. Então, foram sendo estabelecido aqui um processo de submissão. A população que vivia nesses continentes recém-descobertos foram feitos de escravos e foram sendo obrigados a desempenhar, a desenvolver aqui trabalhos compulsórios, trabalhos diários, né? Trabalhos escravocrata, né? Então, essa é uma triste realidade, né, que foi introduzidas aqui no cenário europeu, né, por esses povos aí, né, por essas populações, né, que assim descobriam os chamados novos, né, os novos continentes. Né, então, nesse processo de descoberta das grandes navegações, nós temos então que nós não podemos ressaltar, né, que nós não podemos esquecer de ressaltar, né, que se deu aí o descobrimento do Brasil, né? Então, no processo de descobrimento de novos continentes, né, nós temos então a descoberta do Brasil, que seria então uma nova realidade aqui para os portugueses, né? Então, nós vamos falar agora sobre o descobrimento do Brasil, né? Então, aconteceu, né, nós vamos falar em descobrimento, entre aspas, gente, porque, né, os historiadores da atualidade já caem por ter essa ideia de que foi descobrimento, e sim uma invasão, né? Então, os historiadores já defendem a ideia de que foi uma invasão, né, que foram usurpadas, né, porque já havia aqui uma população, né, que viviam aqui, que tinha uma organização social, que tinha uma organização cultural, que tinha uma organização política. Então, não foi uma descoberta, assim, uma invasão, né, do Brasil aqui e de outras terras que estavam presentes no continente americano. Então, em 1500, 22 de abril de 1500, momento em que os portugueses chegaram nas terras em que hoje pertence aí ao Brasil. Esse evento, gente, foi então um evento que marcou a história do nosso país e que foi fruto do esforço intelectual de várias expedições marítimas realizadas pelos navegadores ao longo do processo de exploração aqui das terras brasileiras. Então, gente, cada vez mais a expressão descobrimento ela está sendo questionada pelos estudiosos, por não descrever com exatidão esse fato histórico. Então, é aquilo que eu falei para vocês, essa ideia de descobrimento ela está cada vez mais sendo derrubada pelos estudiosos. Isso porque, gente, a palavra descobrimento é um termo eurocêntrico. E aí, gente, nós temos ao longo do tempo derrubado essa ideia de história eurocêntrica, né? Porque a história eurocêntrica seria uma história então contada só, né, a partir da ótica do europeu, né? Nós não temos, né, aqui uma história, né? Agora que está surgindo uma história contada pelos negros, uma história contada aqui, né, pelos índios, pelas mulheres, né? Então, os historiadores têm derrubado aí essa ideia de história eurocêntrica. Então, gente, desse modo, a expressão chegada dos portugueses ao Brasil seria mais precisa, pois reconhece a existência dos povos autônomos nessas terras, ou seja, dos povos que já estavam aqui, que já estavam presentes, né? Então, dizer chegada dos portugueses, né, seria então um termo melhor, né? E desconstruirmos essa ideia de descobrimento, né? Porque nós podemos utilizar muito mais a expressão invasão do que propriamente descobrimento, né? Porque nós temos que desfazer, nós temos que desconstruir essa ideia de história, né, eurocêntrica. Então, resumo do descobrimento do Brasil. Então, agora novamente vou fazer um pouquinho do resumo aqui para a gente então fechar aqui esse assunto, né? Porque depois nas próximas aulas eu vou voltar novamente, né, a falar sobre isso aqui. Então, a descoberta, sempre você vai ver, gente, nos textos a partir de agora, a palavra descoberta entre aspas, né? Porque não é uma descoberta, é chegada ou invasão. Então, esse processo aí que eu falei para vocês, né, do Brasil, deve, antes de tudo, ser considerado, então, no contexto das grandes navegações e dos descobrimentos marítimos promovidos, então, entre os séculos XV e XVI, né, pelos espanhóis, pelos castelhanos e pelos portugueses.
Então, nesta época, Portugal e o Reino de Castela, né, que seria então a futura Espanha, porque até então chamava Reino de Castela, depois é que vira Espanha, se lançaram então ao mar em busca de novas terras e em busca de novos mercados consumidores, metais preciosos e novas matérias-primas. Com isso, então, gente, nós sabemos que anos antes dos portugueses, né, navegadores a serviço da coroa de Castela já teria avistado terras ao sul da América. Então, olha aí, outra informação que cai por terra, essa ideia de que eles não imaginavam que existiam terra além do oceano. Então, eles já imaginavam, mas acreditam-se que eles não queriam compartilhar essa informação aqui com os europeus para que eles não perdessem então o poderio dessa descoberta. Então descobriu e ficou calado, né, até o momento em que eles pôde guardar essas informações, né, aqui eles então assim o fizeram. Então, quem descobriu o Brasil? Né? Quem chegou ao Brasil primeiro? A história oficial, a história eurocêntrica, como eu disse para vocês, consagrou então o nome de Pedro Álvares Cabral como o primeiro a encontrar ou a chegar às novas terras. Essas expedições marítimas eram realizadas então em maior segredo, pois Portugal e Castela corriam entre si para descobrir terras além da Europa. Então é isso que eu acabei de falar para vocês. Ambos, portugueses e espanhóis, né, os castelhanos, né, por isso, inclusive, né, os espanhóis são chamados de castelhanos, porque antes chamavam então de Castela. Então, gente, entre eles, as informações, as expedições, elas corriam em maior segredo, porque existia uma disputa muito grande entre os portugueses e os espanhóis aqui para dominar, né, aqui o mercado europeu naquele momento. Então, deste modo, gente, foram muitos os navegadores que avistaram as terras da América do Sul e assim antecederam então a Pedro Álvares Cabral. Então, acreditam-se que muitos navegadores, gente, já haviam passado por ali e essa informação, né, já havia chegado aos ouvidos tanto de portugueses quanto dos espanhóis. Né? O Pedro Álvares Cabral nada mais foi o que oficializou, né, o que comprovou realmente de fato, gente, a existência dessas terras. Porque muitos navegadores que passaram por ali, gente, relataram na Europa, né, que havia avistado ilhas além do oceano. Mas eles acreditavam então que fosse, né, provavelmente uma miragem, né? Então relatos, né, da possível existência, né, já havia chegado nos ouvidos tanto de português quanto, né, dos espanhóis. Daí então, gente, o Tratado de Tordesilhas, né, que segundo os historiadores então, né, o Tratado de Tordesilhas dá a entender, né, da possível, né, informação que eles já sabiam da existência, né, das terras além do Oceano Atlântico. Podemos então citar alguns desses que passaram por aí, gente, né, pelo oceano, né? Então, o Vicente Ianês Pison, Diego de Lepe, João Coelho da Porta da Cruz, Duarte Pacheco Pereira. Estes, então, gente, seriam comandantes, né? Estes teriam comandado, então, uma expedição secreta em 1498 para confirmar a existência das terras brasileiras. É isso que eu falei para vocês. Na clandestinidade, né, de forma secreta, eles haviam estão realizando várias expedições aí para confirmar a existência da possível terra. A expedição, então, até o Brasil. A esquadra que chegou ao Brasil eram bastante numerosa e composta, então, por experientes navegadores, né? Então, por isso que depois, mais tarde, para confirmar realmente de fato a existência, eles mandaram, então, muitos estudiosos, muitas pessoas experientes, né, para registrar e demarcar a existência, então, de novas descobertas. O objetivo principal dessa expedição, gente, ao Brasil, era, então, alcançar as Índias para negociar tratados comerciais. Após a bem-sucedida viagem feita por Vasco da Gama em 1498. No entanto, gente, antes de seguir para a Ásia, deveria verificar as terras que existiam a oeste. Então, o objetivo era, né, traçar um novo caminho para a Índia, mas que no caminho era para verificar realmente de fato se essa informação que havia chegado em Portugal e Espanha, gente, se realmente de fato era verdade ou não. Então era uma confirmação dos boatos que já, né, rodavam, já transitavam aí, né,
pelos ouvidos aí, tanto dos portugueses quanto dos espanhóis. Contudo, gente, devido à hostilidade dos povos locais, Vasco da Gama recomendou então o uso da força para a realização do comércio de especiarias nas Índias. Daí a pujança da próxima esquadra. Então, gente, o que acontece? Quando o Vasco da Gama chega, né, aqui na Europa, ele comenta, né, que existe uma hostilidade muito grande, né, aqui dos comerciantes de especiaria. Então, era preciso levar, né, aqui soldados, né, uma força, uma esquadra, né, que pudesse colocar medo aí nesses novos, né, nesses comércios aí da especiaria. 3 embarcações, então, partem de Lisboa no dia 9 de março de 1500, com mantimentos para mais de 18 meses e cerca de 1.400 homens. No comando estava o fidalgo Pedro Álvares Cabral, acompanhado de estudiosos, como o caso do Duarte Pacheco Pereira, que era o que realmente, de fato, ia dar veracidade a essa nova descoberta. Então, gente, eles foram muito bem preparados, né? Eles foram aqui levando muitos mantimentos, né? Para realmente, de fato, chegar a esse local aqui, que seria então um local muito distante. Assim, gente, em 22 de março, os navegantes então contornaram a ilha de Cabo Verde, né, que é uma ilha que fica próxima ao continente africano, de onde seguiram para o oeste, atravessando então o Oceano Atlântico. Por muito tempo, gente, acreditou-se que essas terras teriam sido descobertas casualmente. Então, durante muito tempo, né, foi defendida a ideia, foi nos ensinado na escola, né, nos textos, né, que essas terras foram descobertas casualmente, né, porque é uma história contada pelos europeus, né, então é uma história eurocêntrica. Então, agora, né, nos últimos tempos, até mesmo com a descoberta de novos documentos, né, essa ideia de que foram ensinados para nós cai por terra. Então, no entanto, gente, a experiência dos navegadores revelam que eles não se perderiam tão facilmente. Né? Então, como eu disse para vocês, se eles tinham excelentes navegadores, se eles tinham os estudiosos, né, que tinham instrumentos de navegação, né, muito bem modernos para a época, como que eles iam se perder aí, né, no Oceano Atlântico? Então, gente, essa ideia ela cai por terra de que descobriu, né, por acaso. Igualmente, segundo os diários de bordo, nenhuma tempestade foi registrada. Então, nos registros, né, feito aqui, né, pelos escrivãos na época, não tinha nenhum relato nos documentos de que eles haviam, né, passado por uma tempestade nesse processo, né, de chegada até as novas terras. Então, gente, o dia 22 de abril é marcado então o dia da chegada, né, dos portugueses ao Brasil, sem relato de qualquer tipo de dificuldade ou imprevisto. A esquadra de Cabral cruza aproximadamente 3.600 quilômetros em um mês até encontrarem os primeiros sinais de terra. Né? Então, quando eles chegam aqui, não encontraram nenhuma resistência e eles levaram então mais ou menos um mês, né, para conseguir encontrar então os primeiros sinais, né, de habitantes aqui nas terras recém-descobertas. Então, nós temos aqui o quadro, né, mostra então o desembarque de Pedro Álvares Cabral, né, em Porto Seguro, né, que é um quadro então pintado pelo Oscar Pereira da Silva. Porto Seguro, gente, porque eles conseguiram então encontrar um lugar, né, para aportar, para chegar com os primeiros navios, que seria então um lugar seguro, né, para que os portugueses então pudessem desembarcar com mais segurança. Daí então o termo, né, Porto Seguro, né, o nome de Porto Seguro. Chegando então ao litoral sul do atual estado da Bahia, as caravelas da esquadra portuguesa, gente, avistaram então um monte, o qual foi batizado de Monte Pascoal. Nessa data, 22 de abril, uma pequena incursão da frota apontaria então no litoral local que ficou conhecido então como Porto Seguro, né? Porque chegou ali, não encontrou nenhuma resistência, era um local seguro, né? Para que eles pudessem então aportar e descer dos seus navios. Imediatamente, Gaspar de Lemos, navegador veterano e comandante da naveta de mantimentos, recebeu ordens para retornar para Portugal, para que fosse entregue então um relato de Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão da esquadra naquele momento, que inclusive essa carta ficou famosa, comunicando ao rei de Portugal, Dom Manuel I, sobre, né, o chamado, entre aspas, achamento do Brasil, né, aí da recém-descoberta. Então, era comunicar rapidamente para o rei para que fosse, então,
né, registrasse aí a descoberta. O encontro com os nativos, né? Então, relatos de como que se deu, né, aí esse contato então com os nativos. 2 dias após a chegada, os portugueses então travaram um conhecimento com os indígenas que habitavam então a região. Cabral então, gente, embarcou com alguns indígenas, né, em sua caravela. Então, a princípio, o contato foi amistoso, né, para também até conhecer onde que eles poderiam ir. Depois, né, esses mesmos indígenas que eles haviam tratado bem, eles fazem deles escravos, porque aí eles chegam à conclusão de que eles não demonstraria resistência, né, e eles começam então a fazê-los deles escravos. O litoral baiano era ocupado pelos índios tupinambás e tupiniquins, né, enquanto no interior viviam então os índios chamados de aimorés. Na caravela, gente, os índios experimentaram e não gostaram dos alimentos dos portugueses, que se espantaram com os animais, como no caso as galinhas. Segundo então por isso que foi incorporado, né, na dieta dos portugueses novos hábitos alimentares, que eram os hábitos existentes aqui, né, na terra recém-descoberta. Segundo o Pero Vaz de Caminha, gente, ao verem objetos de prata e ouro, os indígenas então deram a entender que conheciam e apontaram para onde que eles encontravam, né, esse metal precioso. Assim, os portugueses então pensaram que eles possuíam aqueles metais, o que não foi confirmado pelas pesquisas que fizeram. O estranhamento, gente, também vinha dos portugueses, os quais não compreendiam o fato dos índios andarem nus, eles não entendiam, né, esse hábito cultural dos índios. Igualmente, como não encontraram estátuas representando os deuses, concluíram então que os indígenas não tinham religião, né, então que eram animais e que não tinham nenhuma religião e que eles deveriam então ser catequizados, né, como eles não encontraram nenhuma estátua de nenhum deus, né, eles chegaram então à conclusão de que eles não tinham religião e assim, né, eles passariam a ser obrigatoriamente, né, catequizados aí pelos padres jesuítas, até mesmo com o pretexto, né, de salvar a alma aí desses povos, né, que não tinham, na concepção dos portugueses, né, defendia a ideia de que eles não tinham nenhuma divindade, né. De Ilha de Veracruz para Brasil, né? Então, como que as terras recém-descobertas, ela muda de nome até chegar ao nome Brasil. Mais adiante, no dia 26 de abril, foi celebrada então a primeira missa em solo brasileiro, realizada pelo Frei Henrique de Coimbra, para dizer que aquela terra era um lugar sagrado, era um lugar católico. Então, gente, mais adiante, no dia 26 de abril, foi celebrada então a primeira missa, como eu falei para vocês, para dizer que era, né, que aquele território era um lugar cristão. Após rezar a missa e renovar os suprimentos da esquadra, Pedro Álvares Cabral rumou então em direção à Índia, né? Então, acertados todos os ponteiros, né? Depois, após rezar a primeira missa, abastecidos os navios, eles seguem então em direção ao caminho para as Índias. Como acreditava que a terra descoberta não passava de uma ilha, nomeou-se de Ilha de Veracruz. Então, eles acreditavam que o Brasil era uma pequena ilha, né? Então, deu o nome de Ilha de Veracruz. Depois, posteriormente, né, é substituído então por Terra de Santa Cruz e os navegantes perceberam se tratar então de um continente. Então, com os processos de exploração, né, feito aqui, eles descobrem então que não era um continente, que não era uma ilha, sim um continente, né? Então eles, né, então passa a perceber que a Terra ela teria muito mais riqueza do que eles imaginavam. Então nós temos aqui a primeira missa no Brasil. Esse quadro então foi pintado pelo Vitor Meirelles, né? Já então foi pintado no século XIX, né? Final do século, meados do século XIX, né? Baseado, né, na leitura e em relatos de como, né, provavelmente teria sido então a celebração da primeira missa no Brasil. Por fim, gente, eles decidiram então chamá-la de Brasil, então em 1511, devido à grande quantidade de árvores de pau-brasil na região. Pau-brasil, gente, porque a madeira, né, ela tinha então a cor de brasa,
por isso então Brasis, né, Brasa. Mesmo assim, alguns autores europeus referem-se às novas terras, né, como terra dos papagaios, né, pela grande quantidade desses pássaros encontrados então nessa região. Então, alguns escritores, né, vai se referir ao Brasil como terra dos papagaios. Apesar do achamento e do relato feito ao rei, a coroa portuguesa tinha outras prioridades. Por isso, gente, nenhuma expedição foi mandada a princípio para ocupar as terras já recém-encontradas. Então, nos 30 primeiros anos, gente, não foi feito grandes explorações aqui, né? Porque até então acreditava-se que o país não apresentava grandes riquezas. Os portugueses, então, somente negociavam com os índios, né? A troca de pau-brasil. Então, o único comércio, a única exploração feita aqui, né, com os índios foi da exploração de pau-brasil. A notícia da riqueza das novas terras também atraiu os interesses de franceses, holandeses e ingleses, com os quais a coroa portuguesa não tinha assinado nenhum tratado, né, como aqui o caso de Tordesilhas. Né? Então, esses países tentaram várias vezes invadir aqui as terras brasileiras e explorar na clandestinidade. Por isso, gente, a partir de 1530, uma expedição foi organizada por Martim Afonso de Souza, a fim de se apropriar das novas terras e expulsar aqui os invasores. Né? Então, depois de 30 anos, né, da descoberta aqui do Brasil, eles resolvem então explorar, né, as terras, temendo que esses outros, né, que essas outras civilizações tomassem posse da terra, né, da terra brasileira. Então eles, né, começaram a se apropriar e fazer então as chamadas, né, capitanias hereditárias, né, que eram lotes dados aí, né, para os portugueses para vir explorar aqui as riquezas, né, do Brasil. E tendo em vista, gente, que Portugal também estava precisando de novas fontes de matéria-prima, porque a já existente lá já não estava dando tanto lucro assim. Então, para manter o luxo aqui da vida da burguesia portuguesa, fazia-se então necessário da descoberta de novos metais preciosos. Daí foram feitos então, né, os processos de exploração e expedições aqui, né, em terras brasileiras. Então, gente, eu termino aqui essa parte do conteúdo. Né, se houver qualquer dúvida, estarei de plantão, né, para sanar as dúvidas, para sanar aqui os questionamentos de vocês sobre a explicação. Lembrando, gente, que os questionamentos, as dúvidas têm que ser feitas então no horário de aula, então no máximo até 11 horas, ok? Um grande abraço e até a próxima videoaula.